Doutor, eu tive pedra no rim e fui orientado a consumir mais fruta cítrica, mas isso me dá infecção urinária. O que eu devo fazer? Presta atenção nesse comentário porque ele tem duas informações muito importantes e uma delas provavelmente está errada. E não é a parte que você está imaginando. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Primeira coisa que eu já vou te dar a informação correta. A primeira informação desse comentário, que ele foi orientado a consumir fruta cítrica depois de um cálculo renal, tá certíssima. Existe ciência boa, robusta, trabalhos muito bons mostrando que suco de laranja e outros cítricos têm efeito protetor contra a formação de cálculo renal. Ótima orientação. Mas a segunda informação, que isso dá infecção urinária, com certeza está errada. E aqui que mora o problema. O que o paciente está chamando de infecção provavelmente não é infecção. É outra coisa muito comum em quem também tem cálculo renal. E confundir essas duas coisas é um erro frequente que eu vejo aqui no consultório. Hoje eu vou te explicar exatamente isso. O que o suco de laranja e as frutas cítricas de uma maneira geral faz com seus rins, o que ele faz com a sua bexiga e por que tantas pessoas confundem irritação, inflamação com infecção urinária. Antes da gente entrar na ciência, deixa eu perguntar uma coisa. Comenta aqui embaixo. Você também já teve pedra no rim ou tem medo de ter? Quero entender quem está assistindo esse vídeo. Essa é uma das dores mais comuns que eu atendo aqui no consultório. E a crença de que as frutas cítricas faz mal para o rim, para a bexiga, vem de 3 lugares que se misturam ao longo de décadas. A primeira, o cítrico tem um sabor azedo, ácido, e intuitivamente as pessoas pensam que se é ácido, vai deixar minha urina mais ácida e vai irritar tudo que tem pela frente. A segunda é que a vitamina C, em altas doses, como suplemento, pode aumentar o oxalato, que aumenta a chance de cálculo renal. Para suplemento isso está certo, mas isso se generalizou para fruta, que está errado. E a terceira, o velho mito brasileiro de que suco de laranja à noite vira veneno. Tudo isso ficou no inconsciente coletivo, mas o que a ciência mostra, o que os estudos mostram, é diferente. E o mecanismo é bonito de se entender. Essa é uma das partes mais importantes do vídeo, então se você guardar essa informação, eu já vou ficar bem feliz. Suco de laranja tem uma substância chamada ácido cítrico. Quando você toma, esse ácido cítrico ele é absorvido e ele vira citrato dentro do nosso corpo. E esse citrato ele é eliminado ali na urina. E o citrato urinário é uma das substâncias mais protetoras que existem contra a formação de cálculo renal. Ele é literalmente um remédio. Tanto que nós urologistas prescrevemos citrato de potássio em comprimido para pacientes que têm recorrência de cálculo renal. O suco de laranja, de certa forma, é uma versão natural disso. E como é que isso funciona? Como é que essa proteção é criada? Deixa eu te explicar de um jeito bem visual. Imagina que dentro do seu rim é como se fosse uma obra em construção. Para a gente formar uma pedra, a gente precisa de 2 componentes, 2 tijolos. O cálcio e o oxalato. Esses dois se encontram dentro do rim, grudam e formam o tijolinho que vai virar a pedra. Quanto mais tijolinho, maior a pedra. Agora imagina que entra um operário na obra a mais e esse operário se chama citrato. E ele trabalha contra essa obra. Ele pega o tijolo do cálcio antes do oxalato encontrar. E aí o cálcio fica preso no citrato. E ele não fica disponível para grudar no oxalato. E aí a pedra não se forma. Sem tijolo livre, sem obra, sem pedra. É isso que o suco de laranja faz com o seu rim. Ele aumenta a quantidade de citrato, o de operário que está tirando o cálcio disponível para grudar com o oxalato. Combinado? Ah, doutor, mas isso é teoria. Sim, é teoria, mas já temos evidências robustas de estudos mostrando que isso funciona. E é por isso que o médico do nosso amigo que comentou orientou ele a aumentar a ingesta de fruta cítrica. E esse ano, em 2025, saiu uma meta-análise reunindo 16 estudos sobre sucos cítricos e pedra no rim. O que ela mostrou? Que o consumo de suco cítrico, seja ele laranja, limão, está associado a um aumento significativo do citrato urinário, exatamente aquele composto que a gente falou que protege contra a formação de cálculo renal. Além disso, quem consome mais suco de laranja regularmente tem cerca de 12% a menos de chance de formação de cálculo renal comparado com quem não consome. Combinado? Então sim, a gente tem evidências robustas que o consumo de frutas cítricas, que são ricas em citrato, são importantes na prevenção da formação de cálculos renais. E aqui eu gostaria de pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, senta o dedo no like, isso é muito importante para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo, que essa informação chegue com quem realmente está precisando. É só curtir o vídeo e se inscreve no canal, combinado? E eu preciso que agora você preste atenção, porque aqui tem uma parte muito importante desse vídeo que vai desmistificar muita coisa, que é a diferença entre infecção e irritação urinária. Essa parte do vídeo vai tirar essa confusão de vez. Lá no comentário, nosso amigo disse que isso me dá infecção urinária. Por que eu te falei
falei que essa parte provavelmente está errada. Ardor para urinar, urgência, sensação de queimação não são sinônimos de infecção urinária. Infecção urinária bacteriana, a gente precisa ter uma bactéria, geralmente identificada num exame que se chama urocultura, exame de urina que mostra o tipo de bactéria que está crescendo. O sintoma sozinho não necessariamente vai nos dizer que é uma infecção urinária. Existe um grupo de pacientes em que sim, suco de laranja pode piorar sintomas urinários. Ele não causa doença, mas ele é um gatilho, ele é o que começa a ter esses sintomas. E quem são esse grupo de pessoas? Primeiro grupo, pessoas que têm o que nós chamamos de uma bexiga mais sensível, que é uma doença chamada cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa. Esse paciente, ele tem uma inflamação crônica da bexiga. Quando entra um alimento com ácido na urina, esse alimento ele entra em contato com a bexiga e essa parede sensibilizada dá início ao sintoma. Ele não machuca a bexiga, mas dá a sensação que todo mundo chama de infecção. Segundo grupo, e esse provavelmente é o caso do nosso amigo que comentou, bexiga pós-cálculo. Quando você tem uma pedra no rim, especialmente se ela passou pelo canal do ureter, ficou um tempo na bexiga, ela machuca, ela traumatiza, o cálculo irrita e sensibiliza a bexiga, às vezes demora algumas semanas, meses para melhorar. E muita gente acha que depois que a pedra saiu, o problema está resolvido, mas a bexiga pode continuar sensível a depender do tamanho do cálculo, o tempo que esse cálculo ficou enroscado, o quanto esse cálculo machucou. E aí qualquer coisa que irrita vai disparar o sintoma, inclusive os cítricos. Ah, doutor, mas o que muda saber se é infecção ou irritação? Tudo! Infecção, tratamento é antibiótico e acabou. Irritação, antibiótico não vai resolver em nada o problema. É por isso que tem paciente que às vezes chega no consultório, tomou 3, 4, 5, 6 tipos de antibiótico e fala, doutor, eu tô com uma infecção urinária que não resolve com antibiótico nenhum, porque não era infecção urinária. Tomar antibiótico tem seus problemas. Você pode estar selecionando bactéria, mata outros tipos de bactérias boas, a flora intestinal, cria resistência e, como disse, o sintoma vai voltar. Muita gente vive esses ciclos de antibióticos infectando que tem infecção crônica, quando na verdade tem uma irritação na bexiga. Inclusive, a Diretriz Internacional de Urologia lista os alimentos cítricos como um dos irritantes vesicais mais comum nesse grupo, mas ela também reforça, não é para todo mundo cortar os cítricos, é para quem tem sintoma testar individualmente, porque existe até variável entre os tipos de cítricos. E como que a gente pode fazer um teste prático? Como você sabe se é desse grupo ou não? Você vai fazer o seguinte, primeiro, antes de qualquer coisa, se você tem sintoma urinário, a gente precisa descartar a infecção através do exame de cultura. Sem isso, a gente está partindo de uma adivinhação. Urocultura negativa praticamente descarta a infecção bacteriana. Urocultura positiva, aí não tem jeito, é antibiótico mesmo. Segundo, se a cultura está negativa e você ainda tem sintoma, a gente vai fazer esse teste de eliminação. Você vai cortar o cítrico, laranja, limão, abacaxi, até mesmo tomate por 2 semanas. Anota, o nosso cérebro engana a gente. Anota num caderninho como tá os seus sintomas de urgência, como tá a sua frequência urinária, como tá o seu ardor, tá? Terceiro, depois de 2 semanas, volta a tomar suco de laranja um dia e observa as próximas 24 horas. Se piorar de forma clara e repetida, você é desse grupo. Se não piorar, você pode voltar a tomar tranquilamente. Isso é o que a literatura científica chama de dieta de eliminação e reexposição. É a forma certa da gente saber e não chutar. Eu tô dizendo isso porque eu falei, o cítrico ele não causa o problema, ele só traz o problema à tona, entendeu? Isso é muito importante para que você saiba. Eu vou fazer um comentário rápido aqui no Brasil, porque no exterior a gente tem uma fruta um pouco diferente, que é o grapefruit, que é a toranja, tá? A gente sabe que os alimentos cítricos mais consumidos aqui no Brasil são excelentes. A laranja, o limão, o abacaxi e até melão. Melão não é considerado uma fruta cítrica, mas ela tem bastante citrato, tá? É o que tem mais estudos consistentes também para a questão de prevenção de cálculo renal. Mas tem uma fruta específica que ela é cítrica, que é a toranja, e que ela parece piorar a formação de cálculo renal. É um pouco ambíguo, a gente não sabe por que isso acontece, mas o resultado ele é meio misto, então tenta evitar a toranja, tá? Mas aqui no Brasil não é um remédio muito comum
aí para questão de formação de cálculo renal. Então, vamos revisar o comentário lá do começo. Doutor, tive pedra no rim, fui orientado a consumir fruta cítrica, mas isso me dá infecção urinária. Agora você já sabe a resposta completa. A orientação que ele recebeu está corretíssimo. O citrato protege contra novo cálculo. A ciência está do lado. Mas o que ele está sentindo provavelmente não é infecção. É a bexiga sensibilizada do trauma do cálculo reagindo ao cítrico. A solução não é cortar o suco, é fazer a urocultura, descartar a infecção bacteriana, dando negativo, conversar com o urologista sobre o tratamento dessa bexiga que é um pouco mais sensível. Aí a gente resolve o problema sem abrir mão da proteção renal. E antes de terminar, se você é homem com mais de 45 anos e tem qualquer dúvida sobre como está a sua próstata hoje, eu criei uma avaliação gratuita de 3 minutos. Tá no link da descrição. Não deixa de fazer. Combinado? Se você ficou com alguma dúvida sobre o suco de laranja, sobre cítrico, sobre essa diferença entre irritação e infecção, deixa aqui nos comentários. Eu não prometo responder todo mundo, mas eu prometo que eu leio. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que cortou o suco de laranja e achou que estava protegendo o rim. Curte o vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Tiago, te aguardo no próximo vídeo.